Vou resolver agora, então, com vocês a questão 9 da ficha de exercícios de função. É uma questão que fala sobre meia-vida. Nós já conversamos em sala e vimos que essa meia-vida é, na verdade, um tempo necessário para a desintegração de metade dos átomos ou metade da massa de um certo isótopo de um elemento químico. Então, nós vimos, por exemplo, que quando eu digo que um elemento ele tem uma meia-vida de 5 anos, isso quer dizer que em 5 anos a massa inicial dele vai diminuir para metade. E isso a cada 5 anos vai acontecer de novo. Bom, então nessa questão ele diz que tem o cobalto, né, que tem a meia-vida de 5 anos, e ele pergunta a partir de uma amostra de 10 gramas desse cobalto, você tem que responder essas questões. Bom, o que é importante a gente ter no início dessas questões? Primeiro, se é dado, de fato, o tempo de meia-vida, isso é uma informação importante. Nesse caso, o tempo de meia-vida é 5 anos, então a cada 5 anos cai para metade. E é dada a massa inicial, porque é a partir dessa amostra de 10 gramas que vai se desenvolver as questões. Então, a massa inicial, que normalmente chamamos de M0, ela é 10 gramas. Bom, daí dá para responder a letra A, né? Ele pede para determinar a massa do isótopo daqui a 5 anos. Ora, se passaram-se 5 anos, é porque só passou uma meia-vida. Então, 5 anos equivale a uma meia-vida. E em uma meia-vida, o que é que acontece? A massa inicial cai para metade. Logo, daqui a 5 anos, eu vou ter 10 gramas dividido por 2, que vai me dar 5 gramas. E em 10 anos? Ora, em 10 anos, são quantas meias-vidas? Se uma meia-vida é 5 anos, 10 anos, né? Quando eu divido pela quantidade da meia-vida, que são 5, vai me dar exatamente 2. Então, se passaram 2 meias-vidas. Bom, se passaram 2 meias-vidas, eu vou pegar o meu 10 e eu teria que dividir por 2 duas vezes. Então, a primeira meia-vida foi o 5, que nós vimos aqui. Aí, na segunda meia-vida, o 5 vai ser dividido por 2 também. Vai restar 2 gramas e meia, certo? Ou então, a gente poderia escrever já aqui 10 dividido por 2 duas vezes, o que é 10 dividido por 2 ao quadrado. Ou seja, então, teríamos 10 dividido por 4, que daria 2 gramas e meio. Então, ou você vai fazendo passo a passo, ou você usa essa ideia, que se passaram 2 meias-vidas, você vai dividir por 10, você vai dividir a massa inicial por 2 ao quadrado. Se fossem 3 meias-vidas, seria 10 dividido por 2 ao cubo, certo? Por quê? Porque eu estou dividindo esse 10 por 2, aí depois por 2 de novo, e por aí vai, certo? Bom, então na letra B, ele diz, seja X o número de meias-vidas. Encontre a lei que relaciona a massa M da amostra em função de X. E esboce o gráfico da função. Então, a massa M, ela vai ser sempre esse 10 inicial, dividido, como vimos aqui, por uma certa quantidade de 2. Ou seja, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes se passarem as meias-vidas. Então, isso na prática é 10 sobre 2 elevado a x, como vimos em sala. Fazer o gráfico disso, nós podemos atribuir alguns valores para x. A gente já sabe, por exemplo, que quando x é 1, ou seja, quando se passou uma meia-vida, a massa ficou de 5 gramas.
A gente já sabe que quando se passaram-se 2 meias-vidas, a massa ficou de 2,5 gramas, certo? A gente sabe também que quando x é zero, ou seja, no tempo inicial, eu tinha 10 gramas. Isso já permite fazer um esboço do gráfico. Então, eu vou fazer esse esboço aqui. Então, ó, para x igual a zero, a gente tinha uma massa inicial de 10 gramas. Para x igual a 1, essa massa caiu para metade. Então, aqui, 5 gramas. Então, eu tenho esse ponto. Para x igual a 2, vou botar aqui na metade de 5. E perceba que a partir do momento que eu for aumentando as minhas vidas, eu vou sempre cair para metade. Então, o gráfico sempre vai fazer isso aqui. Eu vou ficar a partir desse ponto, ligando aqui os pontos. A minha massa vai se reduzir, sempre se aproximando cada vez mais de zero, certo? Na letra C, ele pede para determinar a massa desse isótopo daqui a 25 anos e daqui a 100 anos. O cuidado que a gente tem que ter aqui é que esses 25 anos, ele é o tempo total. A gente precisa transformar isso para a quantidade de meias-vidas, x. Então, se passaram 25 anos, quantas meias-vidas são? São 25 anos dividido pelo tempo de meia-vida, que é 5 anos. Então, se passaram 5 meias-vidas. A mesma coisa com 100. 100 anos são quantas meias-vidas dessas? 100 anos, como nessa questão, o tempo de meia-vida é 5 anos. Então, 100 anos dividido por 5 anos vai dar um total de 20 meias-vidas. Depois que você toma esse cuidado, para descobrir a massa em 25 anos, que no caso seria 5 meias-vidas, vai ser o 10 dividido por 2 elevado a 5, que é a quantidade de meias-vidas que se passaram. E a massa em 20 meias-vidas, que são os 100 anos, vai ser 10 dividido por 2 elevado a 20. E aí a gente faz essas continhas, ou então deixa assim mesmo, né, nesse formato, a gente tem a massa final nesses 2 períodos aqui. É isso.